os mundos e a árvore proibida. Então aí no capítulo 38 do livro de Jó, no primeiro versículo, depois disto o Senhor, do meio de uma tempestade, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Diante desse tema bastante sugestivo, que é os mundos e a árvore proibida, nós vamos ver coisas interessantes, igreja. Talvez a igreja não está acostumada a ouvir o que eu vou falar aqui, fundamentado, olha só, na Bíblia, nos comentários bíblicos adventistas, inclusive essa Bíblia aqui também dá uma certa contribuição. E de outros autores famosos. A nossa proposta é, se existem outros mundos, eles foram submetidos à mesma prova que nós fomos nas pessoas de nossos pais. O que aconteceu? Que tempo é este que nós estamos vivendo e o que vai acontecer? Pelo texto que nós acabamos de ler, finalmente Jó teve a resposta que ele pleiteava. Deus, contudo, Deus mediante uma série de perguntas sobre oceanografia, cosmologia, meteorologia, astronomia, Deus desafiou a compreensão de Jó em relação à criação do mundo. A primeira pergunta que está no texto que nós lemos foi sobre a origem da terra. Onde você estava? Com relação à quarta pergunta, ficou implícito a criação de outros seres inteligentes. Por quê? Eles bradavam de júbilo quando Deus estava lançando os fundamentos da terra, ou seja, eles viram Deus criar a terra, mas nenhum terráqueo estava lá. É interessante que a terra foi criada milhões e milhões de anos antes do ser humano. A própria Bíblia deixa isso daí claro, bem evidente. Além do desejo da eternidade, nós temos também o anseio por respostas. Por isso, sempre nós estamos em busca de respostas. Se hoje nós desfrutamos da tecnologia, é porque existiram e existem homens que sempre estiveram em busca de respostas. E com relação à Bíblia também não é diferente. Sempre nós estamos em busca de resposta, mediante a luz do Espírito Santo. Então, que a Bíblia, vamos buscar um pouquinho algo no tempo. A Bíblia, ela revela que existiu um paraíso por nome Éden. Assim como havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um casal de seres humanos habitavam o paraíso, mas houve uma catástrofe. A terra sofreu a queda do pecado. Quando reportamos ao Éden a criação humana, surgem duas perguntas importantíssimas. Duas perguntas importantíssimas. Existem outros mundos? Se existe,
eles foram submetidos às mesmas provas que nós fomos. É lógico que nós fomos na pessoa ou nas pessoas de nossos pais. A compreensão deste tema elucida o nosso entendimento sobre o grande conflito, sobre o plano de salvação e o momento que nós estamos vivendo. Com relação à primeira pergunta, existem outros mundos? A Bíblia Sagrada revela que nós não somos os únicos habitantes do universo além dos anjos. Moisés, que foi autor do livro de Jó, sabia de coisas muito além deste mundo, que a ciência vai em busca de resposta e até hoje não encontrou. O apóstolo Paulo também escreveu em Hebreus 11, versículo 3, 1 Coríntios 4, versículo 9, que existem outros mundos. Mas é interessante que no relato que Moisés fez com relação ao livro de Jó, Moisés escreveu a forma como Deus falou com Jó. Onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando junto as estrelas da manhã jubilavam e todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Sejam anjos ou sejam outros seres inteligentes, segundo esse texto, inclusive nesta Bíblia eles confirmam isso, segundo este texto, existem outros mundos criados em tempos bem diferentes. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, declara que chegado dias em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também com eles o diabo. Geralmente, em algumas interpretações teológicas, diz que os filhos de Deus são os anjos. A Bíblia declara que os filhos de Deus, do capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jó, se apresentavam em tempos específicos. E isto não acontece com os anjos. Quando nós nos reportamos ao livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10, o próprio Cristo disse que os anjos estão sempre em contato com Deus. Quando nós nos reportamos ao Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que mostra lá milhões de anjos em adoração, eles estão sempre em ação. Hebreus 1,14, eles são espíritos que ministram em nosso favor. Aliás, se os nossos olhos se abrissem, nós íamos ver muitos anjos em nosso meio. É que nós olhamos pelos olhos carnais e não espirituais. Outro texto também que desafia a nossa imaginação. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, declara que os filhos de Deus tomaram por mulheres as filhas dos homens. Há um certo entendimento que os filhos de Deus são a descendência de Sete e as filhas dos homens descendentes de Caim. Mas espera aí, quando eu saio do versículo 2 do capítulo 6 e avanço para o versículo 4, o versículo 4 revela uma catástrofe desta união. O que não acontece com os seres humanos. Uma catástrofe em que Deus, a descendência dessa união, Deus destruiu, que eram os gigantes. Ou seja, o texto nos leva a pensar quem são eles. Com relação à segunda pergunta, se existem outros mundos, nós vimos que existem. Se existem outros mundos, eles foram submetidos às mesmas condições ou foram lacrados, blindados, para não caírem? Precisamos ter em mente, gente, que havia um grande problema no céu. Satanás havia iniciado um plano devastador. Ora, quando nós lemos Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Apocalipse capítulo 12, ali nós vemos que o diabo tinha iniciado um plano devastador.
A intenção dele era governar o universo. Não era tomar só um lugar. Então, consciente de que existem outros mundos, e conhecendo Deus por meio das Sagradas Escrituras, porque Ele se revelou, partimos do princípio que Deus não usa duas espécies de pesos, Deus não usa duas espécies de medidas, porque o Senhor é justo, é santo, é reto, é perfeito. Nós encontramos isso com toda a amplitude na Bíblia. Deuteronômio 32, versículo 4, diz que Ele é a rocha perfeita, todos os seus caminhos são justos, Ele é fiel, Ele não comete erro, Ele é perfeito e reto em tudo que Ele faz. Então a Bíblia assegura, em outras palavras, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Quando Pedro estava fazendo aquele discurso ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, mais precisamente versículo 34, ele disse que Deus não trata os seres criados com parcialidade. Ou seja, ele se referiu ao caráter de Deus. Quem é Deus? Ao caráter de Deus ele fez referência. Deus não trata diferente os seres criados e os mundos criados, apesar da sua soberania. Apesar de que se ele quisesse fazer isso, ele poderia fazer. Diante do plano devastador do diabo, Deus não daria tratamento diferenciado a nenhuma das suas criaturas, como ele não deu para nenhum dos anjos. Os que não quiseram seguir, ele expulsou do céu. Deus considerou o livre-arbítrio. Eu entendo, com base na Bíblia, que o livre-arbítrio é um princípio eterno. Desde o Éden foi dado liberdade de escolha. Está lá no capítulo 2, capítulo 3. Esta é a realidade. Por isso que Deus fala com Moisés, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, e disse: eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isto é liberdade de escolha. A teologia, ela oferece condições para nós concluirmos que o cosmos foi e continua submetido às condições de fidelidade a Deus. Jamais Deus submeteria a prova de fidelidade apenas à humanidade por causa do seu caráter. Deus jamais submetia a prova apenas um lado por causa do caráter de Deus. Porque a intenção de Satanás era governar todo o universo. Deus deu livre arbítrio para todo o cosmos, só que pediu fidelidade. O diabo tentou outros mundos, da mesma forma que ele tentou os anjos, e eles tiveram liberdade para continuar servindo Deus ou seguir Lúcifer. Todos os habitantes do cosmos também tiveram a mesma liberdade e semelhança da que nossos pais tiveram no Gênesis, mas somente o planeta Terra caiu. O livro primeiro escrito registra isso com bastante amplitude. Eu disse que, conhecendo melhor este tema, elucida o grande conflito e o plano de salvação e o tempo que nós estamos vivendo. Considerando que somente este mundo aqui caiu, o centro do grande conflito foi transferido para a terra. Era necessário vir para cá. Era preciso vir para cá, porque foi o único lugar que sofreu a queda. E Deus, a partir do momento que o centro do grande conflito veio para cá, Deus assumiu o compromisso de libertar a raça humana. Por quê? Foi necessário o grande conflito centralizar no planeta Terra.
e Deus anunciar imediatamente o plano de salvação, porque foi esse único planeta que caiu. Então Deus desceria ao planeta Terra para derrotar ele no local que ele destruiu. Consequentemente, Deus anunciou um plano de salvação. Em Gênesis 3, versículo 15, ele revelou um projeto estrutural do plano de salvação que já entraria em execução. Deus se uniu com a raça humana para resgatá-la, enviando seu Filho nascido como um ser humano. Deus se encarnou definitivamente com a única raça caída. Apesar de todas as diversidades, sofrimentos, humilhação, rejeição, Jesus Cristo, por sua vida, morte sacrificial e ressurreição, ele derrotou o diabo diante de todo o cosmos. Kairos é um termo grego para um tempo específico. Quando nós voltamos para o Apocalipse, lembra que quando abriu até o 6º selo, depois houve uma pausa, antes de ser aberto o 7º. Essa pausa foi necessária para explicar quem sobreviveria ao tempo do fim, que é esse tempo Kairos que nós estamos vivendo. Depois que explicou, então veio ali a abertura do 7º selo. Com relação às trombetas não foi diferente. Elas foram tocadas até a 6ª trombeta. Depois da 6ª trombeta houve uma pausa para explicar. Então o anjo, que é o próprio Cristo, jurou por ele mesmo que não haveria mais demora. O período que não haveria mais demora é posterior ao cumprimento da grande profecia de 2.300 anos. Daniel 8,14. Esta profecia se cumpriu há 180 anos. Em 1844, você vai no Apocalipse capítulo 11, versículo 15, sob o toque da 7ª trombeta, que vai ser possível identificar com toda a letra que já se iniciou. Então nós estamos vivendo o tempo Kairos. É um tempo específico de julgamento, de destruição, de recompensa. É o início do 3º ai. Começou em 1844. A 7ª trombeta é o 3º ai. Apocalipse 8, 13. Nós estamos na última janela. O comentário bíblico Adventista do 7º dia, volume 7, página 891, ao comentar o Apocalipse 11, 15 ao versículo 19, também considera que este tempo é um tempo Kairos. Ao tocar a 7ª trombeta, a abertura do santuário celestial, que está no Apocalipse 11, versículo 19, que é o soar da 7ª trombeta, durante o soar da 7ª trombeta, ocorreu assim que terminou os 2.300 anos. Isso significa que de lá para cá, haveria uma nova dimensão na pregação do Evangelho eterno e da terceira mensagem, que revela ao mundo uma verdade que não estava sendo pregada. Quem está pregando essa mensagem da abertura do santuário são os adventistas, as suas literaturas. Exatamente esse momento, a abertura do santuário celestial, por mais significativa que seja, mostrar a Arca da Aliança, mas mostrar a Arca da Aliança e ficar lá, que valor tem? A mensagem vai muito além disso. Por outro lado, revela também o ministério de Cristo pré-advento no santuário celestial. Isso é o soar da 7ª trombeta, isso é o 3º ai. Esse é o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 9, que vai até o 13. O código divino promulgado no Sinai e colocado dentro da Arca da Aliança voltou a ser revelado por meio das pregações e dos testemunhos de Jesus Cristo que os seus fiéis estão anunciando. Jesus Cristo vai retornar e nós vamos sair daqui.
A Terra entra no período do milênio, circunscrito apenas ao planeta Terra. Ele não pode sair mais daqui, conforme revela o Apocalipse. Satanás não terá mais o privilégio de percorrer outros planetas para tentar molestar os que não caíram. E a angústia não se levantará a segunda vez, Naum, capítulo 1, versículo 9. A árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal não mais existirá. Jesus Cristo venceu e nós venceremos com Ele.